Muito boa tarde, Brasil. Com a permissão dos amigos de todos os estados brasileiros, né, que nos assistem, hoje a gente mergulha um pouquinho em Brasília. Mas para falar de um assunto que também acontece todo dia, outro dia também aí na sua terra. Lamentavelmente, esse virou um país onde a corrupção está correndo frouxa, como diz na minha terra. E Brasília, então, tem nos deixado boquiabertos. Mas vamos pegar, por exemplo, agosto, né? Pintou aquela velha história aí de mutreta na Câmara dos Deputados, né? Levando uma grana aí para poder liberar um dinheiro para pagamento de UTI. As empresas, né, que fornecem UTI ao governo do Distrito Federal. A gente, poxa vida. Mas em se tratando de Câmara Distrital, até que não nos assustou muito. Começou o mês de setembro, no primeiro dia. Máfia das órteses e próteses. Médicos envolvidos, gente da área de saúde envolvida, empresários envolvidos, fazendo cirurgia sem necessidade, aumentando a necessidade pouca de algumas pessoas, usando próteses e órteses sem qualidade, deveria estar lá carimbado qualidade nenhuma, e deixando um monte de gente paraplégica, tetraplégica, gente aí com uma série de problemas na área ortopédica, principalmente. Eu falei, poxa vida, agora vai acontecer alguma coisa, né, boa nessa cidade. Aconteceu. Vem mais uma gravação, que foi a mesma Liliane Roriz que deu origem à denúncia primeira que eu falei da Câmara Distrital, aonde teria entrado grana para liberar dinheiro para pagamento de leitos de UTI. Esta mesma deputada também gravou com um velho coronel de Brasília, né? Não tão velho assim, porque ele é mais velho que eu, 2, 3 anos só. Eu estou com 67, o Luiz deve estar beirando um 69 mais ou menos, né? Chegando possivelmente no setentinha. Gravando Luiz Estevão. E aí você descobre o quê? De cada 100 em Brasília, deve ser na área deles, lá, evidentemente. 90 é bandido mesmo, vamos dizer ele, né? Qual é o maior bandido de Brasília? E a Liliane não respondia. E aí ele mesmo disse, Luiz Estevão. Pelo menos falando em termos de qualificação, né, do que dizem por aí. E aí a gente vai ter que mergulhar nisso tudo, falar Brasília e a corrupção. Eu não sei mais se eu estou no começo, no meio ou no fim. Tomara que meus convidados saibam, né, nossos convidados, porque são seus também, né, saibam me dizer. Na hora da loucura eu apelo para um cientista político, né, de preferência, né, que mergulha também na questão social, né. E aí eu vou e procuro o Rossi Barreto mesmo, porque é tua praia, né, mano velho? Verdade. Agora você achava que ia chegar em tudo isso aí? Boa tarde, Celso. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a você de casa, toda a sua equipe aqui. Celso, não acreditava que ia chegar tanto ao ponto do coronel Luiz Estevão falar abertamente. Chamar de coronel, o verdadeiro coronel vai ficar magoado comigo e contigo. Viu? É verdade. Uma figura conhecida em Brasília de muito tempo, empresário, empreiteiro, chegar e falar que ele é o maior bandido diplomado do Distrito Federal. Existem muitos, de cada 100 pessoas, céu, né? 90 são bandidos. Essa máfia da órtese e prótese me deixou muito sensível, porque eles ultrapassaram a barreira da corrupção e cometeram tentativa de homicídio. Porque um médico chegar ao ponto de perguntar para um representante de produtos médicos como que ele poderia fazer a cirurgia, se existia alguma pessoa que poderia ensiná-lo a fazer uma cirurgia, isso aí é tentativa de homicídio. Colocar produto vencido, produto que não precisa. Não, troço que nem existe, né? É verdade. Parece que numa dessas pessoas aí foi encontrada uma gambiarra de 40 centímetros de um arame, mano, velho. Dentro da pessoa. Meu Deus do céu. Alguns médicos até suspeitam que aquilo foi propositalmente para que ele voltasse.
e outras coisas. E com relação à Câmara Legislativa, a cada dia eu me decepciono mais. Triste, mas é verdade. Muito triste. Uhum. Deixa eu apresentar, você já falou do nosso amigo Kleber, né? Eu não falo de saúde aqui sem a presença do meu amigo Kleber Karpov, né? Ele tem um Política Distrital, é um blog que 99,9% fala da área de saúde. Ele se especializou na questão, né? Você não tem doença nenhuma não, né, mano velho? Não é? Ô Celso. Seja bem-vindo, né? Porque para gostar de saúde igual você gosta... Não, eu acho que, por incrível que pareça... Aprende só coisa boa. Por incrível que pareça, até por ser usuário do Sistema Único de Saúde, é que eu tomei essa iniciativa de escrever sobre o assunto. Porque já me ocorreu uma vez, acho que em 2005, se não me engano, eu senti uma dor forte no pulmão e foi uma coisa assim meio impactante. Eu fui para a emergência do Hospital Regional da Asa Norte, devia ser umas 3, 4 da tarde, e eu cheguei lá, eu vi pacientes que estavam aguardando atendimento que tinham chegado às 6 da manhã. Né? E aquilo me incomodou muito. E eu falei, bom, se eu cheguei aqui às 4 da tarde, eu vou ser atendido às 11 da noite, 1h da manhã. Porque, caramba, né? E aquilo mexeu muito comigo lá atrás, em 2004, 2005. E eu tive a oportunidade de 99 até agora, estar sempre muito envolvido nesse meio voltado a questões da saúde, né, enquanto profissional de comunicação. E acabou sendo um caminho meio que natural no jornalismo. Então foi uma doença que te levou exatamente a começar, pelo menos a pensar no assunto, né? Exatamente. Caramba, agora, você que milita tanto tempo nisso aí, você já com certeza chegou à conclusão que eu cheguei já há 20, 30 anos atrás, que existe uma verdadeira máfia em Brasília. Já disse isso aqui inúmeras vezes. Fiz alguns alertas ao amigo, né? Sim. Porque mexer com essa máfia realmente é um negócio perigoso. Exato. Né? Eles juram e condenam mesmo, entendeu? Né? É complicado. Agora, eu não sabia que o negócio chegava às profundezas, Rócio, do que chegou nessa questão de órteses e próteses. Que você subfature, né? Medicamentos, que você sobretaxe, né? Todas essas coisas, que se compre 50 mil próteses, como fez a Secretaria de Saúde, e depois só Deus sabe o que vai ser feito dessas próteses, que já deve estar tudo vencidas, né? Tudo bem, né? Até a gente até suporta, num país que só dá, né, no nosso meio, muita corrupção, você nem se assusta tanto. Exato. Agora, mexer com a vida humana, começa com a Câmara Distrital, jogando para levar dinheiro para uma das maiores necessidades que nós temos hoje, de leitos de UTI. E aí vem prótese. Realmente, Celso, é como eu falei, a pessoa chega a ultrapassar os limites da corrupção ao colocar vidas humanas no jogo. A gente sabe que todo tipo de corrupção leva a ceifar vidas humanas, seja por estradas ruins, seja por falta de saúde, mas da forma que foi feito em Brasília, é muito ruim, Kleber. Veja, tenta seguir o meu raciocínio. Um sujeito aplicar produtos vencidos em uma pessoa que foi procurá-lo para tentar se livrar daquela doença. Isso aí já ultrapassa os limites da humanidade. Isso aí é tentativa triste, né, de homicídio. Velho? É muito triste a gente ver um profissional que faz um juramento lá no ato da sua formatura de que vai salvar vidas humanas, vai dedicar a vida pela vida do outro e, no entanto, faz uma coisa dessa, ultrapassa todos os limites da corrupção. E com relação a essa corrupção na Câmara Legislativa, denunciada agora pelas gravações da deputada Liliane Roriz, ultrapassa também, Celso, o mínimo aceitável, porque o que a gente gostaria é que deputados trabalhassem ali para que desenvolvesse políticas públicas que beneficiassem as pessoas, não lesasse ainda mais. Hoje a saúde em todo o Brasil está ruim. E, no entanto, a gente vê pessoas tentando fazer pagamentos, fazer emendas para que... para picaretagem mesmo, porque não tem outro nome, para receber bola, para picaretagem mesmo. Para receber bola,
Isso é Rapaz, horrível. olha, eu me recordo, acho que Tem foi... que estudar isso daí, avaliar, investigar tudo e punir os culpados severamente. Tem que punir todos os culpados, seja por cassação, seja por prisão, seja da forma que for conveniente dentro da lei. Mas tem que investigar a fundo mesmo, não pode deixar como Mas está. quando você olha um social bem acontecido, né? Eu volto a um ano e pouco atrás, o Kleber deve lembrar melhor do que eu, quando isso aconteceu, mas houve uma economia na Câmara também, sobrou lá um dinheiro, o que fizeram? Até parece que uma iniciativa do HCL Maia, né? Jogaram dinheiro para o Hospital da Criança. Um novo bloco do Hospital da Criança, graças a esse dinheiro. Exato. Uma necessidade premente para um Distrito Federal onde a maioria dos hospitais não tem pediatra, nem sequer atendimento, né? O Hospital da Criança é o sonho de todo papai, de toda mamãe, né? Que tem um probleminha dentro de casa com um dos seus filhos. Agora, pegar dinheiro para simplesmente dar a minha parte é complicado, não é não? É uma situação muito delicada. O Celso, eu, sinceramente, assim, enquanto jornalista, eu ainda estou naquela linha meio cética em relação a tudo que está acontecendo. Cética porque nós temos umas denúncias que são gravíssimas, né, feitas pela Liliane, e me preocupa, enquanto profissional de comunicação, por exemplo, o que veio a público, né, a ser parte de um todo. Nós temos um Ministério Público que tem, digamos, aí a posse desses áudios. Nós temos a polícia que teve posse desses áudios, mas o que veio para a imprensa foram pequenos fragmentos, né, que, óbvio, o que está ali, eu acho que é muito preocupante, né? Ao mesmo tempo você tem uma mesa afastada. Eu não tenho dúvida de que dentro dessa composição da mesa, você pega aí o próprio Cristiano, né, que está numa situação muito delicada, o deputado Cristiano. Citado antes e confirmado atualmente pelo Luiz, né? Exatamente, mas eu ainda estou tentando buscar a coerência do ponto de vista de fato isso é uma coisa concreta, porque é muito ruim para a cidade, é muito ruim para a população, é muito ruim para a instituição Câmara Legislativa. E ela começou, sob meu ponto de vista, até bem, abrindo, por exemplo, dando voz ao povo, abrindo espaço, confrontando a governo em detrimento de interesses da população. Então, é uma coisa assim que eu ainda... Triste, né? Triste. Está difícil de engolir. Né? Tá bem. Olha, os nossos telespectadores devem estar tão abismados tanto quanto a gente, né? Você fala, por exemplo, com a Maria Rita, que eu conheço, né? Hein, Maria Rita, dá pra gente se arrepiar um bocado mais, não dá não, menina? Boa tarde. Boa tarde, Celso. Ei. Boa tarde, senhor. Dá para dar uns arrepios bem grandes. Meu Deus Celso, do céu. verdade, eu vou te falar uma verdade aqui. Essa Diga. Câmara Legislativa nunca era para existir eleição direta em Brasília. Essa Câmara Legislativa, na verdade, serve para isso aí que está acontecendo. Triste, Celso. né? Essa Câmara Legislativa não faz nada. O que eles fazem? Absolutamente nada, a não ser a favor deles. Agora vem a filha do senhor Roriz denunciar, sendo que ela também está sendo denunciada. Ou seja, ali dois pesos, duas medidas. São corruptos, tudinho são desse jeito. Nós é que estamos aqui de babaca botando isso aí, que isso aí está, Celso. Porque o povo de Brasília e do Brasil não aguenta mais de corrupção. Você veja, nós não temos saúde. Lá no prédio, antigo prédio da Câmara Legislativa, o telefone e a internet lá, Celso, por falta de pagamento, está cortado tem 5 meses. Caramba, e eu sei o que eu mesmo? estou falando, que eu estive lá terça-feira. Então, tudo em Brasília, você não tem um remédio, você não tem um médico, você tem um governador aí que é de enfeite, que na verdade ele é de enfeite, porque não faz nada, nada. Eu não sei o que está acontecendo com esse Hollenberg, em que a gente foi votar nisso para tirar o outro de cena, mas eu vou te falar, que saudade que eu tenho do Agnello. Eu nunca pensei em dizer isso, mas eu estou dizendo agora. E que saudade. Outra coisa que eu vou te falar, senhor, só mais um rapidinho. Esse negócio dos brasileiros estarem todos vaiando Michel Temer para tirar ele daí, ele está ilegível tanto quanto a Dilma. A Dilma teve 54 milhões de votos, ela que honrasse nosso voto e não fizesse o que ela fez. Ela fez
O Temer não fez nada disso, não. Tá então bem, ele querido. está no posto que ele merecia ocupar, que ele foi eleito junto com ela. Tá não bem, adianta Rita. ninguém estar vaiando ele e estar fazendo esses que não tem o que fazer, fazendo passeata e quebrando coisas públicas aí não, que é tudo no nosso bolso que sai. A gente fica indignado, Celso, porque o Brasil começa por Brasília. Brasília é tudo corrupto. Onde é que nós vamos parar? Triste, né? Eu quero resposta desses Tá bem. cientistas aí, ver se Aham. eles dão explicação pra gente, porque tá feio. Um abraço Tá pra bem, todo mundo Rita. aí, Celso. Grande abraço, querido. Ligue sempre. É complicado, né, Rossi? Onde é que nós vamos parar, mano, velho? É difícil, a gente tem que concordar em parte com a fala da Maria Rita. Ô, Maria Rita, eu só queria discordar da senhora na parte que a senhora fala que a Câmara não deveria existir. Eu sou contra isso porque quem fiscalizaria os recursos públicos? Os senadores de outros estados? Eu vou fazer uma comparação rápida aqui. O estado do Piauí tem 2.200.000 habitantes. O Distrito Federal já chega a 3 milhões de habitantes. No estado do Piauí, a gente tem 75 municípios. Se a gente for ver que precisa de, no mínimo, 9 vereadores para cada município, a gente já teria aí mais de 800 e juntando com prefeito e vice-prefeito, a gente iria eleger, no mínimo, 800 representantes no estado do Piauí. Aqui no Distrito Federal, a gente elege apenas 24. Então, a gente não tem que acabar com a Câmara Legislativa, a gente tem que acabar com o tipo de deputado que tem na Câmara Legislativa, Triste, que né? tem envergonhado não só a nossa cidade, como todo o país, desviando dinheiro, fazendo conluio para dividir emenda Verdade. daqui, emenda da acolá, tentando receber de toda e qualquer forma uma bola, receber um benefício qualquer. Esse tipo de deputado é que a gente tem que acabar de acabar no Distrito Federal, não votar neles. Porque, Celso... Mas os partidos estão fechados aos grandes nomes, amigo. Não, terrível. Quantas Isso é pessoas terrível. que nós vimos trabalhando dentro da Câmara Federal, no próprio Senado, e não se reelegem. Não. Dentro da própria Câmara Distrital, o cidadão até às vezes fez um bom papel ali e não se reelegeu. Não, é exatamente. complicado. É porque as pessoas, hoje, elas votam na pessoa pelo que aparenta, pelo que mostra aquele marketing político. Se a gente vê um candidato investindo mais de 1 milhão numa campanha, a gente tem que desconfiar. O camarada não vai gastar 1 milhão numa campanha se o dinheiro for do próprio bolso dele. Você vê aí as gravações da Liliane Roriz. Recebeu mais de 1 milhão de uma empreiteira para a campanha dela, sendo que ela não tirou nada do bolso. Celso, eu vou parafrasear um amigo meu, Tássio Cunha, que ele fala o seguinte: não adianta a gente reclamar do leite com água se a gente continua a votar nos donos da vaca. Não adianta. Dessa forma, não tem condição da gente acabar com a corrupção. Você foi profundo aí agora, né? Porque a maior leiteria do pedaço aqui é de político. Mas vai lá. Pois é, bom, eu discordo com ela. Eu não sei se eles gravam algum berro da vaca lá, mas que eles gostam de gravar, gostam. Eu concordo que a situação é totalmente caótica, mas acompanho o nosso O amigo raciocínio, Rossi né? Nessa linha de raciocínio, porque, veja bem, eu interpreto da seguinte forma. Para mim, uma Câmara Legislativa, né, aqui falando no Distrito Federal, é o fiel da balança entre a vontade do Executivo, né, e a vontade do povo. Tá? São os parlamentares que estão ali na casa que conseguem contrabalancear o que o governo às vezes impõe como necessidade para melhorar a vida da população. Ali eles analisam, falam, não, isso é excesso, aqui não vai, aqui se corta. Aqui, e ele acaba funcionando como esse fiel da balança. Agora, o que nós precisamos são de políticos. O que nós precisamos é botar moral no barraco, como diz na minha terra. Não é? O que nós precisamos é botar moral no barraco. Exato. E como é que se bota moral? Investigando profundamente, chegando aos finalmente, punindo verdadeiramente os culpados e não deixando escapar igual estão deixando uns e outros por aí, não. Eu vou ter que fazer um pequeno intervalo, coisa rara no nosso programa, né? Ah, não precisa? Conseguiram consertar o trem aí? Então tá bom. Não é? Melhor ainda, né? Então, perfeito. Você corre o risco do pessoal dar uma cutucada por lá de lá e ficar, né, mano? Não, é verdade. Mas seja bem-vindo a hora que vier, né, esteja conosco. Se quiser dar uma viradinha, pode, não tem problema não. Com relação a essa analogia aí que eu fiz em relação ao leite batizado, ao leite com água, eu nem me lembrei. Você nem lembrou, né, mano, dos produtores de leite do Distrito Federal. Rapaz, Brasília é uma cidade muito importante. Nós temos até bezerro de ouro, mano, velho. Exatamente, é terrível. Entendeu? E a gente
tem que acabar com esse ciclo vicioso que existe no Distrito Federal, de que a corrupção é congênita e que deve continuar. A gente sabe que é sistêmica, mas a gente não pode aceitar mais. Todo dia, Celso, Kleber, eu ligo a televisão, a gente fala, a polícia fez batida em tal lugar, prendeu fulano de tal, por suspeita de ter participado. O Gin Argelo preso, o Luiz Estevão preso, e, no entanto, a gente descobre outras coisas. O próprio Valério. Não, isso faz parte do acordo, ele falou, quando o Gin curtiu a campanha. Bons tempos aquele em que você dizia, é dono de quadrilha, é isso, é aquilo, né? E você podia falar, agora você tem que dizer, ele é suspeito de... Porque senão sobra para você, mano, velho. É verdade. Né? Não é à toa, você pode pegar aí todos os jornais, revistas, né? Há uma suspeição de determinado assunto. Agora, o que a gente quer ver é punição e, sobretudo, julgamento. E, sobretudo, uma pesquisa em cima disso. Será que eles estão fazendo isso em relação à denúncia sobre a Celina Leão, o Bispo Renato, o Raimundo Ribeiro, o pessoal que fazia parte da mesa e que teria negociado, supostamente teria, eu morro de rir, viu? Supostamente teria negociado esse pessoal para levar uma baba do dinheiro que iam destinar para os leitos de UTI? Olha, Celso, eu acredito que estejam fazendo. As investigações estão andando. Uma coisa que me preocupa muito e que eu não faço questão de bater nessa tecla é o acesso à informação para o jornalista. Isso é uma coisa essencial, até para, digamos, quando eu vou produzir uma matéria, eu preciso saber o que acontece dos dois lados. E quando nós temos essas investigações ocorrendo em segredo de justiça, né, e o que chega é fragmentado, isso me cria uma preocupação muito grande. É verdade. E aí, por exemplo, eu trago... Poderá nos induzir, inclusive, ao erro, né? Porque você não conhece a frase toda. Exato. Tanto é que a boa desculpa de gravação quase sempre é de que foi podada, né? Ela foi armada, foi cortada. E aí eu trago dois questionamentos que eu acho que são importantes, que é, por exemplo, você tem a Liliane, que já vinha de uma situação muito delicada, e que ela, em tese... Denunciando a mesa inteira, inclusive a si mesma, porque ela era a segunda secretária da mesa. E por já ter sido condenada. Então ela vem numa situação delicada e pode comprometer todo mundo, e aí você pergunta, bom, será que isso de fato está ocorrendo? E a outra que eu coloco em questão você tem a Celina Leão, por exemplo, que estava cotada para ser, inclusive, governadora. Já falavam no nome dela, né? Quando você faz os cálculos daquele montante de 1 milhão, em tese, para dividir para 6 dentro de um percentual, se você chega em um valor de 60, 50 mil, você fala, será que a pessoa jogaria o futuro político por conta disso? Caramba, então, deixa eu atender a Ivonete. Oi, Ivonete, boa tarde. Boa tarde, Celso. Boa tarde, querida. Diga. Boa tarde, Celso, tudo bom? Bem. Boa tarde aos seus convidados também. Boa tarde, Ivonete. Eu tenho uma opinião sobre isso, assim, para mim, muito simples. Essa Câmara Legislativa não deveria existir. Isso é um órgão acessório só para tirar dinheiro do contribuinte brasiliense. Nós pagamos salários absurdos. Eles ganham absurdo, ganham 1 milhão, trabalham 1 centavo por Brasília. Todos eles. É uma confraria de ladrões. Tem que sair, tem que acabar com essa Câmara. Isso não deve existir. Brasília não precisa disso. É o único lugar do país onde o governo federal paga segurança, paga educação, paga saúde, e é a pior saúde que nós temos, a pior segurança que nós temos, e a pior educação também é que nós temos. Então, esses bandidos têm que ser lavados da face de Brasília. Nós não precisamos de Câmara Legislativa. Eu quero que faça uma enquete. Eu gostaria que algum órgão fizesse uma enquete séria dentro de Brasília para ver quantos brasilienses querem a permanência da Câmara Legislativa. Eu queria ver, se você vai ver, vai dar de 1.000 a 0. Ninguém quer, ninguém sabe o nome, vou te falar. Nenhum brasiliense sabe o nome de 3 distritais de cor. Verdade. Ninguém está, e muita gente me comentando comigo. E olha que o nível eleitoral de Brasília é altíssimo. O nível dos eleitores, o nível cultural de Brasília é um dos mais altos do país.
Ninguém conhece, Celso. Foram conhecer agora, muita gente comentando comigo, mas quem é Negreiro? Mas quem é? Só conhece a Roriz, porque é dona de Brasília, o pai já era, entendeu? Mas ninguém conhece a maioria dos distritais. Verdade. Ninguém conhece. Então isso não faz bem a Brasília. Elimina isso, acaba com isso. É uma despesa a menos para Brasília. E pega o dinheiro e joga na saúde, joga na educação, joga na segurança, que nós vivemos muito tempo sem essa Câmara horrorosa e vivíamos bem. É um bando de ladrão. E não adianta PT botar lá para caçar ninguém, não, que eles também estão enfiados nessa até o último fio de cabelo. É PT, é PMDB, é Celina Leão, é Cristiano Araújo, é tudo ladrão. O Estevão falou foi pouco. O Luiz Estevão falou foi muito pouco. Um brasileiro que tem um custo de vida caro que nem nós temos, Celso. Complicado. Ainda ter que pagar o salário desses ladrões. Ninguém aguenta mais isso, não. Ninguém aguenta. Elimina isso. Risca isso do mapa. Tira essa Câmara Legislativa que não faz literalmente nada por Brasília. Nada por Brasília. Grande abraço. Obrigado, viu, mais uma vez. É complicado. Mas você sabe o que é? O descrédito é terrível. Eu sei. Você não vê realmente uma ação que dignifique. São raríssimas. Celso. Uma ação, como eu citei aqui, né, de você pegar o dinheiro e repassar para fazer lá mais um bloco dentro do Hospital da Criança. Uma ação eficaz para ajudar uma coisa que realmente seja necessária. Você não vê isso acontecendo, não, mano, velho. A gente não vê. O descrédito ao qual a Ivonete se refere é exatamente esse. O nível da qualidade dos nossos deputados. Ela falou bem, quando foi criada a Câmara Legislativa em 1990, primeira legislatura, eu pensei comigo, essa será uma das melhores câmaras do Brasil. Ela vai ser uma Câmara... Nós deixamos os grandes nomes de Brasília do lado de fora da Câmara. Exatamente. O nosso nível educacional é maior do que todo o país, então a gente vai saber escolher os nossos deputados. Lê do engano. Todos nós nos enganamos, eu me enganei. Agora a gente tem que ver o seguinte, em 1990, o único deputado da história do Distrito Federal que foi eleito sem a necessidade de complementação de outras pessoas do partido ou da coligação, conseguiu se eleger majoritariamente, foi o senador Luiz Estevão. Hoje o Luiz Estevão está aí falando em gravação que ele é o único bandido do Distrito Federal que é diplomado. Então, Celso, a qualidade dos nossos políticos é ruim. A gente tem que saber em quem a gente vota, tem que votar em programa, votar em projetos, para que a gente não passe situações como essa. De dinheiro na cueca, dinheiro na meia, coisas nesse sentido, e sair das páginas policiais. E o próprio, olha, você falou do Luiz Estevão, já vou te atender, Ilza. O próprio Luiz Estevão, por exemplo, fez um exímio mandato naquela época. Excelente. O governador Cristóvão, né, hoje senador da República, diz claramente, num programa aqui comigo, o Cristóvão disse, santa oportunidade está me dando de agradecer ao Luiz Estevão pelo a exímia atuação dele, contrária ao governo Cristóvão, né? Ele ficou exatamente pegando em cima e batendo em cima e fez com que o Cristóvão governasse pianinho naquela época. No caso, só para comentar aqui. Já vou te atender. Tomou posse dia 1º de janeiro, no dia 2 de janeiro, o Luiz Estevão apresentou 70 propostas na Câmara. Já estava prontinho. Tá bem. Oi, Ilza, boa tarde, querida. Ilza? Oi. Desculpa a demora, viu, filha? Não tem importância. Diga. Ô, Celso, eu quero concordar com a Ivonete. Nós antes de ter essa Câmara de Deputados, nós íamos no hospital, nós era atendido. Certo. Hoje nós não somos mais. Vai para um canto, vai para o outro, não tem médico, não tem isso, não tem aquilo, não tem nada. O exame que a pessoa faz não tem nem tinta para imprimir o exame. Meu esposo está com um mês que fez o exame e até hoje não conseguiu imprimir esse exame. Celso, a população de Brasília não precisa de mais um covil de bandido, não. Meu Deus. Não precisa mais de um ninho de ladrão, não. Porque um deputado desse, quanto não custa para a população de Brasília? Para hoje ver esse ninho de cobra que está aí.
É complicado. O povo tem que ir para as ruas e dizer, nós não queremos mais Câmara de Deputados dentro do Distrito Federal. O povo de Brasília tem que se levantar e acabar com isso. Quando eu vejo o Chico vigilante, vem aí com aquela cara de Amélia, falar dos outros, falar disso, falar daquilo, ainda defende bandido que jogou o país na miséria, e porque está com o bolso cheio de dinheiro, não fala em desempregado, não fala em ninguém. Celso, eu estava assistindo uma reportagem aqui, uma mãe de família, com tudo quanto é de conta. Água, luz, IPTU, tudo sem pagar, porque todo mundo não tem de onde tirar. Enquanto isso, um covil de bandido ganhando 40 mil, 30 mil, não sei quantos milhões de reais aí, e os pobres nessa situação. O povo não vai querer mais essa Câmara de Deputados distrital aí, que é mais um covil de bandidos. Tá bem, querida. Então, eu agradeço, viu? Eu que te agradeço, Nilza. Tá. Ligue sempre, é importante a sua opinião para nós. A grande verdade é o seguinte, acabar com a instituição Câmara vai ser complicadíssimo. Voltar atrás. O que nós temos que fazer é acabar com o nível dos deputados. O nível dos deputados. Exatamente. Nós temos que mudar. Eleger pessoas mais comprometidas. E usar a nossa democracia, Celso, não de forma só representativa. Você me entende, Kleber? Eu gostaria que a nossa democracia fosse usada de forma participativa, de que a pessoa fosse cobrar. Opa, você foi na minha casa, você falou que ia fazer isso, e no entanto você está desviando dinheiro que seria para a saúde, dinheiro que seria para a educação. Opa, não foi esse o compromisso que eu fiz com você? Bom, eu queria fazer um complemento aí, que eu acho que é interessante, que não é questão só de mudar o nível dos deputados, eu acho que nós devemos mudar o nível dos políticos de modo geral. Porque, por exemplo, quando a senhora colocou o problema da saúde, ele necessariamente não é um problema dos deputados da Câmara Legislativa. Ela pode até, em algum momento, ter se envolvido ou estar envolvida num problema de corrupção. Mas o que nós temos é um problema, seja de gestão, por parte do Executivo, por parte do Governo do Estado. E é uma coisa que nós sabemos, ela falou, olha, antigamente a gente sabia que era atendido. E aí entra uma questão que me chama muita atenção, que é o seguinte, quando a gente remete ao passado, né, nós tínhamos os políticos, os corruptos, mas o nível de corrupção existia um certo código de conduta que parava por ali. Verdade. Hoje a coisa está sem freio. Né? Hoje nós temos na Câmara Federal, hoje nós temos no Planalto, nós temos no Buriti, nós temos na Câmara Legislativa coisas desenfreadas. Quando a gente pega um escândalo como esse da órtese e prótese, que nós vimos em janeiro, em 1º de janeiro do ano passado, nós tivemos esse escândalo no país inteiro que é que suscitou uma CPI na área federal. Exatamente. Aqui, na Câmara. Né? E isso não intimidou e não intimida as pessoas. Um desses caras que foi preso agora participou da CPI lá, como convidado para ir falar. Né? E a prática continua. Então, o que nós precisamos é mudar, o nosso país por inteiro, a cabeça, a mentalidade das pessoas. Não dá para se vender vidas, trocar vidas por recursos, por dinheiro. Né? E estão fazendo isso adorado, né, Manoel? Estão pegando pessoas sadias. Começa nos pequenos municípios, onde o prefeito pega o dinheirinho sagrado do lanchinho dos meninos, que só vão para a escola porque sabe que tem 3 comidinhas para ir lá, né? Na hora que chega, no almoço e um lanchinho na hora de ir embora. Olha, é difícil demais, viu? Verdade. Oi, Maria Rosa, boa tarde, querida. Celso, boa tarde. Diga, querida. Boa tarde aos entrevistados. Celso, o problema é o seguinte, o Brasil é um país da corrupção, todo mundo sabe disso. Triste. E é um país que se não respeita ninguém, porque se inverteram os valores. Por isso que os médicos lá fizeram o que fizeram. E os eleitores, em Brasília, inclusive, porque essa Câmara Legislativa aí, agora para acabar com ela, vai ser meio impossível. É mais impossível que tirar a Dilma do poder, né? Demorou, deu trabalho. Então, o povo é que tem que se conscientizar e deixar de estar recebendo cesta ou saco de cimento e botar essa cambada de canalha aí para Falou certinho, Maria Rosa. Essa cambada de canalha aí que só faz roubar, porque a única hora que eles têm de tirar essa bandalheira daí é na hora do voto. Aí se vende por porcaria e depois fica aí falando que o negócio tá ruim.
E quem está dizendo aí que está com saudade do último governador que teve aí, deve ser um verdadeiro caçador de Pokémon. Uns retardados. Por quê? Esse governador que está aí não está fazendo nada, e o outro também não fazia, estava só roubando, que tem um hospital particular na Bahia, foi feito com o dinheiro de quem? Com o salário dele? Não foi, complicado. Né? Vamos esperar aí pelo menos para 2018, vou botar o Fraga aí para ver se melhora, e o Bolsonaro como presidente. Tá bem, Maria Rosa. O atual presidente. Boa tarde. Grande abraço. Ela ama o Bolsonaro, né? Grande participação da Maria Rosa. Ela falou tudo. Tudo, amigo. Na hora de você votar, você não vai trocar seu voto por um saco de cimento, por R$50. Não faça isso. Você fazer isso, você vai estar dando continuidade a esse Brasil que está aí. A gente tem que reagir nesse momento. Ela falou da forma bem coerente. É a hora certa, tem que né, acabar mano, exatamente a hora certa. A prefeitura, né, brasileira, de cada município brasileiro, tem a santa oportunidade dessa mudança agora. E isso? Está na hora de você eleger o seu vereador. Sabe aquela pessoa que às vezes é a mais humilde da sua rua, do bairro onde você mora, mas que é pronta para atender todo mundo, que é pronta para servir a todo mundo, né? Eu conheço, por exemplo, um amigo do nosso produtor aqui, candidato a vereador, parece que vai se eleger pela 3ª vez num pequeno município de Minas Gerais, mas que é o cidadão que na hora da dor ele é o primeiro a ser chamado. Zé Carlos, né? Qual é o município, Edson? Tá, mas o município do seu amigo lá que você elege, porque o povo chama lá e Santa Fé, Minas Gerais, né? Então, mas por quê? Porque o cara tem história para contar dentro da cidade, entendeu? Né? Sabe? Aquele gari simpático, que é trabalhador, dinâmico, um cara desse, estando na vereança lá, poderá ser o cara que vai municiar e dizer de que maneira a cidade deve permanecer limpa. As pessoas simples podem e devem ser eleitas. Não me venha com o papo de que depois que se elegem, se transformam. Não, não. Nós já conhecemos aqueles que quando se elegem se revelam. Porque já são ruins antes de ser eleito. Exatamente. Celso, eu queria só pegar o gancho dessa sua Deixa eu atender o Zé Carlos. Perfeito. Antes de começar a falar aqui, ele já está. É Zé, né? Oi, Zé Carlos, boa tarde, querido. Boa tarde, Celso. Diga, amigo. Tudo bom, Celso? Graças a Deus. Diga, Zé Carlos. Ô, Celso, rapaz, boa tarde para todos vocês aí, pro Rosa, pro senhor do rapaz aí, viu? Tá bem, filho. Pode falar, Zé. Ô Celso, rapaz, o negócio às vezes eu fico pensando, às vezes minha culpa tanto do eleitor, o problema é o povo brasileiro, a maioria, cara, a maioria do povo brasileiro está nessa situação de desonestidade, cara. Eita, aí é perigoso. Rapaz, olha, eu vou falar uma coisa pra você, Celso, não é só na política não, você vai em qualquer órgão aí, cara, até na vida da gente mesmo aqui no comum, a pessoa comum, cara, tá terrível, meu amigo. Olha, a gente vota nesses caras, né? A gente vota nesses caras pensando no cara que é honesto. Né? A gente pensa que o cara é honesto, mas o cara entra lá com todas as intenções, igual você falou mesmo. Viu? Rapaz, é terrível. Celso, é o seguinte, ó, eu tava vendo o negócio desses hospitais aí, né? Celso, rapaz, meu pai ganha R$1.000 de aposentadoria, 1.000. Rapaz, o papai já pagou R$13.500 só de exame, mandando ele de um lugar para outro, Celso. Caramba, Zé Carlos. É terrível, cara, tá terrível, meu amigo. Meu Deus. Rapaz, Celso, eu trabalhava perto do mercado, de um hospital particular, que era um barraquinho de fundo antigamente. Há uns 10 anos atrás era um barraquinho de fundo. Hoje é um absurdo de hospital, Celso, absurdo de grande. Essa máfia entre público e privado, é isso que tá acontecendo aí, ó. Tá bem, é verdade mesmo. Viu? Tá certo. Viu? Tá bem, Zé Carlos. Viu? Te agradeço, viu? Sempre, ligue sempre. Né? E isso a gente viu acontecer com a maioria dos nossos hospitais aí, que eram né, pequenininhos e do nada o governo empurrou todo mundo para dentro dos hospitais particulares. É como você diz, a máfia da saúde ajudou que isso acontecesse. Mas voltando à sua fala, que você falava do vereador de Santa Fé e a fala da Maria Rosa sobre a existência da Câmara Legislativa. Em todos os estados, eles são divididos por municípios. Em cada município existe um número X de vereadores, um prefeito, um vice-prefeito, para que fiscalize os recursos daquele município.
No Distrito Federal, a gente só tem a Câmara Legislativa. Só. A gente não tem um município no Guará, um município em Planaltina com uma vereança que possa fiscalizar os recursos. Então, se a gente acaba com a Câmara Legislativa, a gente vai estar dando oportunidade ao governo executivo fazer o que bem quiser com os recursos, gastar ali ou acolá, e aí o nível de corrupção pode ser ainda maior do que existe aí. Lamentavelmente. Então a gente tem que ter uma Câmara uma Câmara Legislativa, uma Câmara de Deputados, para que fiscalize os recursos daquele estado, no nosso caso, o Distrito Federal. Então é esse gancho que eu queria falar. A gente precisa mudar a qualidade dos nossos políticos. Lamentavelmente, sabe, a gente, por exemplo, não entende bem o que é que acontece, por exemplo. Tem parlamentares que agiram bem, né? Você pega alguns que fizeram um bom trabalho dentro da Câmara Legislativa. Aí chega na próxima eleição, não consegue se reeleger. Não consegue. Uhum. Não é? É verdade. Nós vimos vários passando com história para contar, mano, velho. Exato. Isso chama... Acho que o contexto atual que nós vivemos vai... E essas eleições agora... nos estados, acho que elas vão servir como um termômetro para a gente avaliar o nível de percepção da população em relação à questão da corrupção, né? Nós já, desde 2013 para cá, nós intensificamos o discurso de que não queremos mais corrupção e nós vamos ter um processo eletivo agora. E o que acontece? Aqui no DF, nas eleições de 2014, nós... tivemos uma renovação na Câmara Legislativa na ordem de 50%. Né? A estimativa para que em 2018 esse número suba aí já para 75%, 80%. Eu gostaria que fosse 100%. É verdade. Corre o risco. Mas você tem deputados que estão fazendo um trabalho legal e aí você tem, como você colocou, às vezes alguns deputados fazem trabalhos bons, mas não tem... Não se reelege. Parece que o social não dá muito, né? É verdade. Para o cidadão se reeleger, não. Nós vamos conversar com a telespectadora agora que o social é a vida dela. Né? Todo dia, outro dia também, ela está lá no Hospital do Gama ou num centro de saúde ali, visualizando e ajudando alguém. Não é isso, Mariane? Boa tarde, querida. Mariane. Mesmo, Celso, boa tarde, viu? Em você eu votaria para ser minha deputada, viu, Mariane? Mas será que eu só ia ter seu voto e o meu? Eita, tá danado. Diga, Mariane. Mas aí eu ia ter só seu voto e o meu. É triste, né? As pessoas não votam em quem não tem dinheiro, Celso. As pessoas votam em quem tem muito dinheiro e que tem o que oferecer, né? Verdade, Mariane. E eu estou até, de certa forma, preocupada agora, na próxima eleição, em quem a gente vai votar. Porque, segundo a fala do Luiz Estevam, a cada 100 pessoas em Brasília, 90 não são certos, né? É verdade. Você viu essa matéria? Vi, sim, claro. Pois é, quer dizer que de cada 100 só sobra 10, sinceramente, eu não sei mais o que a gente vai fazer, né? É, verdade. E, olha, Celso, sinceramente, eu tenho vergonha já de dizer até que eu moro em Brasília, porque quando você chega por aí que você fala que mora em Brasília, o povo acha que todo mundo aqui é corrupto, que além dos daqui, os que vêm de fora, vêm tudo pra cá, né? Eu me lembro bem que o Frejá falava antigamente, quando ele era deputado, que ele tinha prazer quando o povo dizia que a Câmara tinha corrupto, ele dizia que os corruptos eram mandados de fora para cá, que os daqui não eram. Mas isso acabou, em Brasília não tem mais isso, parece que não tem mais pessoas sérias, né? Verdade. Eu vejo essa briga aí na Câmara Distrital, sinceramente, até hoje eu não sei... Ele está falando aí que nós não temos vereador, temos que ter a Câmara Distrital. Mas me diga aí, o que essa Câmara já trouxe de benefício para Brasília? Nós estamos aqui lutando, por exemplo, com a pediatria fechada, uma cidade de 150 mil habitantes. Nós não temos um pediatra, a pediatria fechou, lacrou. O pronto-socorro também não tem um clínico há mais de 4 meses, não tem médico clínico. E aí eu lhe pergunto, para que serve essa Câmara Distrital? Eu vi ontem uma matéria que mandaram para mim dizendo que o Hospital da Criança, que é um hospital que a gente imaginou que ia funcionar bem, um rombo, disse que já mandaram até afastar a diretoria de lá. Segundo me mandaram uma matéria ontem. Então, assim, eu fico pensando que a gente não... Tem que ter Jesus Cristo aqui na Terra para ver se o povo conserta. Meu Deus do céu. Porque é um absurdo, só Jesus na causa mesmo, não tem nada que você possa imaginar que esse aqui é sério, que não tem nada de sério. Eu vejo aqui no entorno...
Aqui no entorno, por exemplo, Celso, que vem tudo aqui pro Gama, aqui Novo Gama, Céu Azul, Pedregal, aqui no Novo Gama nós temos aí candidato aí que está sendo investigado aí há tempos e a justiça também ela falha. Porque quando a pessoa é investigada, por que então logo eles não dizem pro povo que aquela pessoa não é mais capaz de ser candidato? Tá bem, querido. Então, assim, a gente vê que não tem mais saída. As pessoas sérias têm até medo de falar em política. Eu, ultimamente, estou com medo. Eu vi uma matéria agora há pouco que o governador vai diminuir na farmácia de alto custo, vai diminuir de 1.000 e não sei quantos remédios só para 700. Verdade. E aí você vê as pessoas chegar lá tremendo, se batendo, sem ter um remédio para tomar. Então, eu não sei que país é esse. Eu, sinceramente, Celso, eu estou muito triste, viu? Tá bem. A gente tem que procurar gente séria. Você citou meu mano velho, Geofana Frejá, foi o grande secretário de saúde de Brasília, pegou Brasília naquele momento de mudança, né? Em que a cidade se inchava realmente e que os postos de saúde não atendiam mais ninguém e tudo mais. Ele deu uma virada de mesa, mas tinha um governador também que era cabeção, né? Então, aí, resultado, as coisas funcionaram. Então, a máquina, ela tem que funcionar, pelo que eu entendo, no todo, né? Você tem que ter um grande governador, um Frejá como esse, que todo mundo sabe que funciona, sai candidato, não se elege. Aí você elege um que nem ele acreditava que seria eleito. Não tinha se preparado para tal. Essa é a grande verdade, né? Estava matando os 4 anos como senador para não morrer esquecido, né? Saiu o candidato. E aí elegem o cidadão. Exato. Não estava preparado. Não me venha dizer que estava, porque não está. Ainda. Verdade. Ainda há tempo. Eu queria parabenizar a Mariane pelo trabalho social que ela faz e falar que ela continue acreditando em Brasília e que quando as pessoas falarem de Brasília, tenham orgulho, porque dos 594 parlamentares federais que tem no Congresso Nacional, apenas 11 são de Brasília. Aqui a gente tem 8 deputados federais e 3 senadores, como em qualquer outro estado. Mas dos 594 parlamentares federais, somente 11 é do Distrito Federal. A gente tem problemas com a Câmara Legislativa, da mesma forma que o estado de São Paulo tem na Assembleia, o Rio de Janeiro, inclusive nos municípios que tem município, Celso, com mais de 70 vereadores e que tem problemas, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e outras cidades maiores. Vive com um problema seríssimo. Problema seríssimo. Também, né? Agora a gente viu em Ribeirão Preto a polícia fazendo batida. Que coisa de maluco, Ribeirão Preto também tem problemas. E comparado Ribeirão Preto ao Distrito Federal, é mais ou menos do mesmo tamanho. Principalmente, eu falo em questão de recursos financeiros. Da mesma forma, é comparado. Cidade industrial, né? Exatamente, é proporcional. Grande, né? O orçamento. Então ali deve rolar bastante dinheiro. Com certeza, e entrando inclusive nos cofres públicos. Sem dúvida. Agora, lamentavelmente, a gente está vendo isso acontecer no pequenininho, sabe? Município pequenininho e no grandão. Não tem diferença. Não tem onde tirar, tira o pirulito da boca das crianças. O pão com manteiga que ia dar para os meninos. Entendeu? Ou compra porcaria como andaram vendendo aqueles sopões aí, lembra? Que era água misturado com água, bota água, né? E uma tintinha para deixar ela com cor de alimento. Verdade. E que não nutria as nossas crianças. Verdade. Aí pergunta se tem alguém preso dessa máfia aí. Não tem. Isso está acontecendo, né? Supervalorização de compra de uma cooperativa no interior de São Paulo. Não aconteceu agora recente? Que estão lá pesquisando, né? Comprando a laranja de R$1 por R$10. Peraí, mano, velho. Sabe, a cidade tem que participar mais. Nós, população, temos que participar mais, vigiar mais, denunciar mais. Porque quando se faz isso, as coisas acontecem, mano, velho. Verdade. Comece a arrematar aí, Kleber. A Mariane fez umas colocações interessantes, a questão do Hospital da Criança, que acabou criando-se um mito. Nós temos problemas sérios ali dentro. O mais grave deles, 15 mil crianças aguardando atendimento na instituição. O desabastecimento, né? Ou seja, a farmácia que vai reduzir o atendimento à população. E se você tentar ligar na farmácia, como outra colega colocou mais cedo, ela não vai conseguir falar porque também não tem telefone. Verdade. A gente não está conseguindo tem que ir lá para ouvir que não tem. Exato. Se você não vai, perde o dia que chegou. Exatamente. Quando chega. E aí você falou do Jô Franco, acho que é importantíssimo, que foi um grande secretário,
Mas eu trago para um contraponto que ele tinha autonomia e os 2 últimos secretários que nós vimos entrando no governo, por exemplo, eles já entraram, e ambos já confirmaram isso, com a missão dada, né, de fazer determinadas coisas acontecerem e necessariamente não deles não tem nem o trato... Triste, mas é verdade. Nós estamos. A pergunta que eu fiz foi exatamente: a gente está aí, né? Brasília é corrupção. Nós estamos começo, meio ou fim? Na sua opinião, curto e grosso. Torceu que para o fim. Torce, né? Torceu que para o fim. E você, me diga aí para a gente arrematar a gente está no meio, a gente viu gravações aí, com certeza existem na hora que chegar muito as mais. outras, hein? Quando chegar as outras... Eu lhe falo uma coisa, Estão Celso. falando que a explosão agora chama-se Gin Argelo. Todas as pessoas que foram à casa da Liliane estão com medo. Todas que foram lá estão com medo, porque ela gravou o Gin, gravou o Luiz Estevo, gravou o Valério, gravou o Gin também, gravou a Celina. Um dos jornais de hoje fala exatamente que ela gravou o Gin também. Então, esse é o meio. A minha mensagem final é que a gente não reclame do leite misturado com água e continue votando no dono da vaca. Vamos votar diferente, aproveitar as eleições municipais agora e tentar dar essa guinada que o Kleber colocou muito bem e o Celso explicitou quando ele fez analogia ao vereador de Santa Fé. Essa é a minha mensagem final. Como a gente praticamente vota num e elege outro, o que nós temos que fazer, você aí do seu município, olha a coligação em que o teu candidato está, aquele que você tem, gosta. Isso. Se ele tiver ali só como bode expiatório para ganhar voto, para eleger o cara que está lá na cabeça, porque quase sempre é desse jeito, não vote não, peça desculpa e diga, amigo, eu não vou eleger, vou votar em você, José, para eleger esse João aí, né? Que esse João aí é meio sem braço, como diz o outro. É complicado. Então, trate de olhar isso. É o que o brasileiro tem que aprender, porque senão a gente vai continuar votando no cidadão de bom caráter, que tem tudo para ser um grande político nos defendendo, mas que nunca se elege. Porque os cabeças do partido, eles colocam ali somente pessoas que vão somar 100, 200, 300, 500 votos para chegar ele lá na frente, aqui no caso de Brasília, com 60, 70 mil votos da coligação, você elege quem chegou na frente. Exato. Obrigado por terem vindo, obrigado por terem nos acompanhado e nós não vamos parar de falar sobre esses assuntos. É lógico que a gente quer falar também de coisas boas. Eu chamo sua atenção, amanhã eu faço um programa que eu acho que maravilhoso, pelo que eu já li e ouvi. Universidade do Envelhecer, Universidade da Maturidade. É a nossa UNB está fazendo isso, para quem tem os cabelinhos um bocadinho mais brancos, né? E que às vezes fica aí, mas o que eu vou fazer? Vai estudar, meu filho. Amanhã tem aqui. Grande abraço.